Já. Já começou a gravar? Meu, maravilhoso Bom, esse vídeo. Pronto, show de bola. olá, É, pessoal. Boa noite a gravando. todos. Vamos iniciar mais um webinar da nossa série de webinars que estamos fazendo esse semestre. Hoje contamos com a presença da arquiteta e professora Lilian Brito, que trabalha no CAL, RN, e todas as dúvidas que surgem na minha cabeça sobre a RT, já tem uma pessoa certa para correr para poder me ajudar, que é a Lilian. Contamos também com a participação da nossa coordenadora Camila Furukawa, e eu estou aqui nos bastidores e estou fazendo um comentário ou outro. Eu sou Giovanni Pacheco. Sejam todos bem-vindos a mais essa webinar. Ao pessoal do 10º período, muita atenção, anotações aí, para amanhã a gente discutir isso em sala de aula, tá? Então, gostaria de agradecer a todos pela presença mais uma vez. E, Camila, se você quiser iniciar também sua fala, fique à vontade. Obrigado. Boa noite, gente. Lilian, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Giovanni, por fazer a abertura dessa sala. Lilian é arquiteta urbanista. Nessa semana ela fez 20 anos de graduada. Fez especialização em gestão ambiental e mestrado profissional em arquitetura, projeto e meio ambiente pela UFRN. Trabalha no Conselho de Arquitetura e Urbanismo há 7 anos e meio e teve sua primeira função como fiscal, mas desde 2014 está à frente da gerência técnica. É realmente o nome mais indicado para tudo dentro do CAL, para todas as respostas possíveis e impossíveis dentro do conselho. Ela é a pessoa mais indicada. Além de tudo, é uma arquiteta fantástica e trabalha hoje com a produção de cenários da Band. Então, seja muito Também. seja bem-vinda, Lilian. Muito obrigada. Hoje nossa conversa vai ser sobre registro de responsabilidade técnica, qual a importância, o que é e tudo mais que você já preparou para a gente. É com você, fique à vontade, a sala é sua. Ai, que bom. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né, dentro da Uni, com essa turma cheia de alunos aí com fotinhos lindas. São pré-arquitetos, essa turma é toda de pessoal que está concluindo já a graduação no último semestre. Não, eu tenho alunos de todos os períodos. Tá misturado, né? Do 10º ao 2º período tem gente aqui. Pronto, porque além do registro do RRT, esse contato com, principalmente, as turmas de conclusão do curso, se for o caso, a gente pode até depois marcar um outro momento específico para isso, né? Algumas orientações que a gente tem que dar a quem está próximo a se formar. Mas antes de adentrar aí nessa parte mais teórica, digamos assim, do RRT, né, eu queria me apresentar novamente, né, sou Lilian, sou arquiteta, trabalho no mercado já há 20 anos, agora em agosto fiz 20 anos de graduada, né, estou muito feliz, ainda estou em comemoração, né, esse momento aqui também é comemoração, eu sou daquelas, meu aniversário é em novembro, quando entra 1º de novembro já fico, gente, 25 de novembro é meu aniversário, viu, então assim, eu adoro uma desculpa para comemorar. Então, assim, fiz dia 11 de agosto, né? Já entrou setembro, não posso mais nem dizer que estou comemorando. Mas a carreira da gente, né? Dia a dia a gente comemora, né? Comemora a vida, comemora as oportunidades, comemora a realização dos trabalhos, né? E estar aqui hoje também é um motivo para comemorar, sim, né? Porque estou aqui representando um conselho. Então, para mim, graças a Deus, é um orgulho, né, poder estar representando o nosso conselho, o nosso CAL. Trabalho lá hoje como gerente técnica do setor técnico. Então, o setor técnico, ele abrange tanto a parte de registros profissionais, que é isso que eu falei no comecinho aí, a importância do pessoal que está concluindo, né, saber o caminho de se registrar, que parece ser simples, mas muita gente se confunde no meio do caminho aí e acaba se atrapalhando. Mas no finalzinho eu vou dar só alguns toques. Nosso setor abrange o registro, abrange também a parte de atendimento, ou seja, esse tira dúvidas, que é esse que todo mundo lembra. Eu digo, meu nome artístico de arquitetura é Lilian Brito, mas eu sou conhecida há um tempo como Lilian do Cal.
Ai, ligue para a Lilian do Caos, tem aqueles grupos de arquiteto aqui da cidade, né? Quando, estou com a dúvida, lá, ligue para a Lilian do Caos, já tem lá. Aí o pessoal compartilha o nome, né? E tá lá, Lilian do Caos. Sobrenome de vez em quando é Lilian Ducal. Quando eu estou no escritório, né, é Lilian Brito. E quando eu estou lá na Band, é Lilian Fest Decor, viu? Mas todas, né, são uma só. E, assim, é um prazer estar aqui como conselho, é um prazer estar aqui, né, comemorando com vocês esses 20 anos. E é um prazer, né, também falar um pouco da minha carreira, né, dos meus 20 anos de formado e também, né, da prática da arquitetura dentro do Conselho, porque o registro de RRT nada mais é, né, do que a maior comprovação nossa, né, que somos arquitetos, que estamos aptos, né, a poder, né, atuar. Então, tem gente que é meio assim, porque o RRT, porque eu tenho que pagar taxa, mas, assim, a gente tem que ver ele como um trunfo, é ele que nos diferencia dos demais. Então, apenas o arquiteto, né, que está registrado, que está apto, que passou 5 anos sentado aí nos bancos da faculdade, fazendo trabalho, TCC, aguentando aí Giovanni, Casquinha, né? Camila tem cara de que é também. Mas que estudou, que se preparou, que se capacitou, né? E aí se formou, né? Comemorou, pegou o diploma, e aí foi lá no conselho e se registrou. Então, só nós, né, registrados, que passamos toda essa caminhada, estamos capacitados a fazer o RRT, a registrar esse documento de RRT. Lá dentro do nosso setor técnico tem também a fiscalização, então eu entrei lá por um processo seletivo, logo quando o CAL foi criado, né, o CAL, acredito que a maioria saiba, mas não custa nada a gente relembrar, né, o CAL é novinho, tem 10 anos, apenas vai completar aniversário agora no dia 31 de dezembro, 10 aninhos. Ele foi criado em dezembro de 2019 pela Lei 12.378. Então, quem ainda não leu a 12.378 é o primeiro dever de casa. Eu digo muito que, assim, imagine, eu já estou no CAU há 8 anos e toda vez que eu leio a 12.378, ela é sempre atual, sempre a gente tira alguma coisa do que está acontecendo agora. Ela demorou 50 anos, né, para sair essa lei. O CAU foi criado por um conjunto de entidades, se juntou IAB Nacional, FNA, ASBEA, FENEA, e então foi um conjunto de entidades que se reuniram e lutaram juntos durante um período de 50 anos, aproximadamente, para poder criar um conselho próprio. E qual o objetivo? Quais as vantagens, né, de se ter um conselho próprio? Antes nós éramos, eu estou vendo umas mensagenzinhas subindo aqui, mas eu não vou conseguir ler não, Camila, se for alguma coisa tu me diz, viu? Se for alguma coisa do pessoal aí, alguma pergunta. A vantagem de ter um conselho próprio é porque antes nós éramos do CREA e nós éramos um pinguinho lá, os arquitetos, aquele pouquinho de gente. Imagine vocês que até 2010, 2010, até o ano 2000, né, nós tínhamos apenas 2 faculdades, 2 universidades de arquitetura aqui em Natal, né? Eu, quando me formei no ano 2000, sou arquiteta do ano 2000. Quando esse povo estava ainda nascendo, né, engatinhando, eu já estava com o diploma na mão. Mas nesse período, as turmas eram pequenas, né? Tinham 14, 15 alunos apenas se formavam. Minha turma formou com 13 alunos apenas. Então, assim, os arquitetos, todo mundo se conhecia, né? Éramos poucos. E aí, imagine isso dentro de um conselho. Era pouquinha gente. Então, dentro do CREA, eram vários engenheiros. O CREA é um conselho de multiprofissões. Então, tem várias engenharias, tem agronomia, e tinha os arquitetos lá que não davam pitaco nenhum, não tinham voz nem vez dentro do conselho. Então, o que priorizava era realmente as regras da atuação profissional mais ligada à engenharia. E aí os arquitetos começaram a ver que a importância de se ter um conselho próprio, né? Que pensasse a arquitetura, que pensasse no arquiteto, que pensasse na produção arquitetônica que estava sendo desenvolvida e que poderia ser melhorada a cada ano, né? A cada passo dado. Para isso foi criado o CAU. Então, o CAU, ele é um conselho único, só de arquitetos. Nunca, às vezes, a gente vê aí as conversas, por que o CAU, os designers vão se juntar ao CAU? Nunca isso vai acontecer, a não ser que a lei mude, né? Mas para mudar uma lei não é tão simples assim, né? E principalmente uma lei que demorou tanto para ser criada, e uma lei que é tão completinha,
tão redondinha como eu falei, né? Cada vez que você lê a 12378, você vê o quanto ela está atualizada ainda. Então, esse nosso conselho, imagine você que ele pensa arquitetura, né? Ele só pensa arquitetura. 24 horas, todas as resoluções, todos os normativos, tudo que é feito é em prol da qualidade da arquitetura. Prestem bem atenção que eu estou falando sempre arquitetura, né? O conselho, ele responde pela sociedade. Então, assim, ele é um conselho, muitas vezes o pessoal diz, porque o conselho não pensa nos arquitetos, não defende os arquitetos. O conselho, ele está aqui, né, para defender a boa arquitetura bem desenvolvida. Então, se você é um arquiteto ético, um arquiteto que está regular, um arquiteto que trabalha de acordo com os normativos, com o que rege a profissão, a produção arquitetônica, as leis, tudo, então você está assim, ó, coladinho com o CAL. Então, nunca você vai sofrer nenhuma sanção vinda do CAL, né? Ele preza exatamente pela boa qualidade da arquitetura. Então, o arquiteto correto, regular, ele está desenvolvendo essa arquitetura de qualidade. Então, assim, existe, por exemplo, sindicato, existe o IAB, né, que são outras entidades que trabalham mais, assim, o sindicato, por exemplo, ele vai em busca dos direitos salariais, né, da remuneração, né, dos direitos do arquiteto. Então, ele já está ali mais de mãos dadas com o arquiteto. O IAB também, né, ele pensa na capacitação, né, o IAB já é aquela coisa mais de lutar pelo patrimônio, pela cidade também. Então, já é uma associação mais, digamos assim, também são os arquitetos todos juntos, lutando e tal. O CAL, não. O CAL, ele está ali pela sociedade. Então, ele está defendendo a sociedade da arquitetura feita de qualidade. Então, para essa arquitetura ser feita de qualidade, ela tem que ser exercida por um profissional de qualidade. Aquele profissional que estudou, que se capacitou, que se registrou e que está apto a estar ali no conselho e, através da sua atividade, né, desenvolvida, registrar esse documento, que é o foco maior da nossa conversinha de hoje, que é o RRT. Né? RRT, né, para quem ainda não sabe, não tem nada a ver com RT. O povo, Lília, porque eu fiz o RT? Gente, RT, né, é uma sigla que a gente chama reserva técnica, que é uma outra coisa, né, tem a ver com a ética profissional, e RRT tem a ver com atividade profissional. Significa registro de responsabilidade técnica, né? Então, assim, ele está ali mais ou menos coladinho com o que era o ART do CREA, que o engenheiro faz até hoje. Antigamente a gente fazia o ART, né? Hoje a gente tem o RRT. Então, ele é um documento, né, que vai exatamente comprovar que aquela atividade, aquele projeto, aquela obra que foi executada, né, aquele serviço de coordenação, a coordenação do curso de arquitetura, olha, minha colega aí e a professora de vocês, Camila, tem o RRT dela de responsabilidade técnica pela coordenação desse curso aí de vocês. Então, assim, atividades, né, que são desempenhadas, não só de projeto, mas todas as outras 273 atividades elencadas lá na nossa resolução 21, né, todas elas precisam do RRT para mostrar que ali tem sim um profissional, arquiteto e urbanista, capacitado, responsável por aquela atividade desenvolvida, certo? Então, antes de tudo, eu queria deixar para vocês, anota aí no chatzinho para a galera, Camila, eu tenho até os links, posso botar depois. Quais as resoluções, né? A gente tem a lei 12.378, e aí a gente tem várias resoluções. Imagine vocês que há 8 anos atrás, quando eu cheguei no CAL, eu acho que, se eu não me engano, estava na resolução 30 e pouco, 28, por aí. Hoje em dia, parece que saiu esses dias aí, a última é a 167. Então, assim, cada vez mais a arquitetura vem se modificando, né? Imagina agora, nesse período de pandemia, como a arquitetura, a gente estava até conversando aqui, né, era, Camila? Como, assim, as práticas mudaram, né? Novas formas de trabalhar, né? Então, são novas regulamentações que vão ter que chegar, né? Arquitetura online, vender trabalho online, trabalhar online, pode, era o que mais aparecia de perguntas lá dentro do CAL. Então, tudo isso tem que ser regulamentado, porque isso não sou eu, Lilian Brito, só porque sou gerente que vou dizer, pelo contrário, eu não digo nada, eu apenas leio o que está na resolução e na lei e transfiro para vocês, mas se vocês quiserem, vocês vão lá na lei, lá nas resoluções, tem lá no site do CalBR, entra lá, www.calbr.gov.br, e tem lá
lá, resoluções e tem a lei, e aí vocês podem, vocês mesmos, dar uma lida, né, nessas resoluções que vão reger a profissão. As que tratam especificamente do RRT, que é o que a gente trouxe para hoje, são as resoluções 21. Nessa 21, ela elenca todo o campo de atribuição, de atuação do arquiteto. Então, aquela coisa que o arquiteto só faz projeto e decoração, né? Ninguém, é claro que todo mundo aqui já sabe que é pura mentira, né? A gente faz projeto e mais 272 atribuições outras. Então, a gente faz muita coisa. Então, lá na 21, tem todo esse campo de atuação. Então, vocês que estão perto de concluir o curso, ou até quem está entrando também, né? Pode abrir a 21 e já começar a se deleitar lá em todo o campo de atuação e o que é que você quer focar mais, para você buscar estudar mais, chega ali mais perto do professor que trabalha com urbanismo, com acessibilidade, com luminotécnica, com conforto, né, gosto dessa área, posso atuar nessa área. Então, conversa ali mais com o professor para poder tirar dúvida, para ver se realmente é o foco do que você quer trabalhar para a sua vida, né, futuramente. A 91, ela vai mostrar exatamente todas essas atribuições. Aí a gente tem outras, a 91, que é um pouquinho mais antiga também, que ela vai falar dos tipos de RRT, que eu vou falar daqui a pouco, citar por alto cada um deles, mas vocês vão ler a resolução e vão ter ela guardadinha para toda vez que tiverem dúvida, né, saber o que é um RRT simples, o que é um múltiplo, o que é um derivado, porque todo dia eu recebo ligação lá no CAL, e todo mundo perguntando, Lilian, o que é um RRT simples? Por que eu tenho que fazer extemporânea? E o derivado, o que é? Então, assim, eu vou explicar a vocês hoje aqui, mas lá na resolução 91, tem ela explicada bem direitinho, certo? Fora a 91, foi lançado agora a 184. Eita, eu falei que era 167, olha só, foi lançada a 184 já. Então, já está perto da 200. A resolução 184, ela já está parcialmente em vigor e agora, depois do feriado, 8 de setembro, ela vai estar, né, completamente em vigor. Ela vai trazer vários benefícios que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, com relação ao RRT, a você poder registrar várias atividades pagando uma única taxa, que isso aqui foi uma solicitação, inclusive aqui do CAURN. Nós aqui no CAURN não criamos as leis, né, não podemos mudar a lei, não podemos nada, mas o que acontece? Os próprios profissionais, né, através do CAU, né, através dos seus conselheiros, hoje o CAU, ele tem 20 conselheiros, temos 2 conselheiros que representam o CAU-RN lá em Brasília, que hoje quem está lá é Patrícia e Jefferson, e temos mais 9 titulares e 9 suplentes, certo? O presidente hoje é Luciano Barros, arquiteto, né, antigo daqui da cidade, bem conhecido, e aí, entre eles, né, tem vários outros profissionais do mercado. E o interessante é porque aí esses profissionais, eles vão ser tipo a voz de cada um de vocês, né, cada um de nós, que está aqui no mercado, que está sofrendo, isso aqui não está adaptado à realidade, aqui é assim, devia ter uma atividade para isso. Por exemplo, Ritu. Ritu é uma coisa super específica, nossa daqui do estado, acredita? Aqui da nossa CEMUR, que solicita que a gente faça atividade de Ritu. Aí, nos outros estados, eles botam em outras nomenclaturas, relatório de impacto de trânsito, não tem o nome Ritu, né, propriamente dito. E aí a gente levou essa demanda e aí se encaixou num determinado código da resolução 21, foi uma demanda local. Outras demandas locais que a gente levou daqui foi com relação, por exemplo, aqui em Natal, o pessoal trabalha muito também como o mercado tem muita gente trabalhando ainda com arquitetura de interiores, começou a se desenvolver dos últimos anos para cá a arquitetura de assessoria, né? O que é assessoria? Às vezes é um trabalho de interiores mais ligado a um design só, a uma decoração, né? A um detalhe que não requer, digamos, um projeto técnico, é aquela hora técnica que você vai com o cliente comprar eu digo muito que é assim, é uma dica profissional, né? Me dê uma dica aí de qual tecido eu compro aqui para botar na minha cortina. Aí, dica não, viu? É assessoria. Inclusive, tem lá um RRT que eu posso registrar essa sua assessoria. Então, assim, é uma forma exatamente, é o que eu estou dizendo, o RRT é uma forma de nós nos valorizarmos, né? Para mostrar que aquela dica ali paga as contas da gente. Então, esse mercado aqui em Natal, né, ele tem muita gente que trabalha com essa parte, e aí foi uma demanda que a gente levou para poder viabilizar o registro dessa assessoria.
Então, assim, antes, como é que você poderia? Uma assessoria, a gente trabalha em cima da hora técnica. A hora técnica hoje de arquitetura está girando em torno de 150, 200, 250 reais. Então, como é que você iria cobrando, por exemplo, o mínimo, 150 reais? Como é que você iria pagar um RRT de 97? E aí, a gente levou essa demanda, né, que existia muito esse campo de atuação aqui, como viabilizar o registro do RRT para as assessorias também. E aí, essa nova resolução 184, ela considera que você pode fazer, o profissional que trabalha com assessorias, então, para você poder sustentar um escritório, né, através de assessoria com hora técnica, você tem que ter, enquanto num escritório normal de projeto, você pode fechar um projeto por mês, ou um a cada 2 meses, dependendo do valor do projeto, né, e da dimensão do projeto, a assessoria é essa coisa pontual. Então, de repente, você pode fazer uma assessoria de manhã, 2 de tarde, no outro dia fazer só uma de tarde, então, aquela coisa muito pontual que você vai ganhar por volume. Então, é um trabalho que você vai juntar o trabalho do mês, e aí você vai registrar num único RRT. Então, vai caber o RRT mensal, múltiplo mensal. Você vai juntar todas as suas assessorias que você desenvolveu durante aquele mês e vai registrar todas. Então, ela vai deixar de ser aquela dica de graça, né, para ser uma atividade desenvolvida por um profissional arquiteto, que, inclusive, tem um RRT que respalda você nisso daí, certo? Então, esse RRT, né, essa resolução 84 foi lançada agora, vai entrar em vigor totalmente a partir do dia 8, agora, e a gente vai, inclusive, fazer várias divulgações, né, no CAL sobre ela, porque ela traz vários benefícios como esse que eu citei, né, para viabilizar o registro das nossas atividades e, assim, valorizar mais a nossa profissão. E, fora isso, tem uma outra também muito legal, que a galera mais jovem agora está atuando muito, né, nesse mercado que o CAL tem dado bem visibilidade, que é o mercado da arquitetura de interesse social, né? A arquitetura social. Então, assim, é a mesma forma, é bem similar à ideia da assessoria. É uma arquitetura mais popular. Então, assim, é uma arquitetura que você vai ganhar pelo volume. Né? Não é aquele projeto que você vai cobrar 10 mil reais porque a pessoa é assalariada. Então, você vai trabalhar mais em cima da sua hora técnica de trabalho, né? Esse valor, né? Claro que vai ser um valor proporcional ao seu trabalho. Você não vai cobrar barato tendo que trabalhar demais. Então, você não vai conseguir trabalhar. Então, você vai juntar, por exemplo, uma comunidade, né, como vários escritórios, a gente tem vários exemplos interessantes de serem vistos, depois vocês podem olhar, inclusive tem algumas palestras no site do CalBR, eu coloco mesmo na internet, né, escritórios do Rio e São Paulo, principalmente, têm se destacado, trabalhando dentro dessa área, né, da arquitetura popular, da arquitetura de interesse social, e para isso começou a surgir essa necessidade também. Se é um projeto que você é um projeto mais barato, né? É barato porque você vai fazer não só uma casa, você vai fazer para uma comunidade inteira. Então, como pagar um RRT, né? Se o projeto se o RRT digamos assim, às vezes 10% do valor do projeto, né? 5% do valor do projeto. Então, não viabilizava. Aí, para essa demanda também desse novo mercado que foi se surgindo, né? E aí o CAL lançou a resolução 177, que já está em vigor, inclusive, e que é exclusiva para quem trabalha com a arquitetura de interesse social. Como é que acontece? Você pode registrar num único RRT, pagando uma única taxa de R$ 97,00 até 100 projetos, 100 atividades suas desenvolvidas. Então, ela funciona desse jeito. É assim que os escritórios, tem um escritório que é muito conhecido, Vivenda, lá no Rio de Janeiro, né? Eles trabalham dessa forma, eles vão para dentro da favela, por exemplo, e ali vão pegar seu Joãozinho, que quer fazer um puxadinho na casa, Dona Maria, que tem uma mercearia que está lá caindo os pedaços, Dona Josefina, que quer fazer um banheiro, que a casa não tem nem banheiro, que o banheiro é lá fora de casa. Então, assim, e vão dando aqueles toques, né? Fazem o projeto, faz aquela reformazinha, tem aquela equipe de mão de obra também, né? E consegue trabalhar a arquitetura, né? Eu acho muito bonito, inclusive, o trabalho deles, porque eles visam além da técnica em si. Eles visam digamos assim, a intervenção psicológica também. Me fugiu um pouco a palavra, os professores podem me ajudar aí, mas é aquela coisa de conseguir transformar aquela casa, às vezes, escura, úmida, sem higiene, né, num lugar
habitável, né? No bem-estar. Então, aquilo ali traz qualidade de vida, inclusive, assim, para o psicológico daquelas pessoas que habitam. É um trabalho bem legal que eles fazem, né? Mas, assim, é um trabalho legal, é um trabalho que cabe ao arquiteto, né? Mas ninguém vai trabalhar de graça ganhando pouco. Então, como é que eles conseguiram levar essa técnica e mais esse diferencial, né? Esse benefício, digamos, isso é um benefício, é você trabalhar, né, pela sociedade, pelo bem-estar também, né? É um trabalho de arquitetura à sociedade, um trabalho social, se utilizando da arquitetura dentro de um trabalho social. Então, eles só conseguem isso através, né, do volume maior de trabalhos. E aí o RRT social coube exatamente para essa demanda, para quem está trabalhando lá dentro da comunidade, e aí vai pegar 100 projetos, e aí ele vai pagar um único RRT, proporcionalmente, cada RRT vai ficar por R$ 9. Aí já vale a pena, né? Então, assim, são conquistas que, no decorrer desses 10 anos, né, foram se adequando, né, a nível de RRT, a nível de resoluções, porque o mercado vem mudando. Então, o que acontecia 10 anos atrás, imaginem vocês que aqui em Natal não, aqui no Rio Grande do Norte, hoje, eu fiz esse filtro ano passado, 2019, né, agora já está bem mais, mas imaginem vocês que hoje, aqui em Natal, a gente tem muito mais arquitetos registrados no CAL do que os antigão que vieram do CREA. Então, assim, já está mais ou menos, tipo assim, 60% do CAL hoje é galera de vocês aí, galera jovem, galera que se formou agora, de 2010 para cá. E os 40% é que é a velharia que já está começando a se aposentar. Então, está com 20 anos, mais ou menos, como eu. Mas, enfim, onde é que eu quero chegar, né? Que o carro hoje, ele também tem que se renovar. Porque essa geração nova aqui, né? Essas carinhas todas aqui, eles pensam diferente até de mim, né? Eu sofro, minha gente, eu ainda não consegui trabalhar no BIM. Que vergonha. E vocês conseguem através de tutorial do YouTube. Então, assim, é uma nova forma de trabalhar, é mais rápido, né? Então, as resoluções, o conselho, ele também tem que se adaptar. Tem que se adaptar a essa nova galera, esse novo pessoal, essa nova forma de trabalhar, essas novas ideias, né, que estão surgindo. Imagine, há 10, 20 anos até, quem é que pensava? Vou trabalhar lá dentro da comunidade, vou abrir meu escritório em Petrópolis, esperar ali o milionário que vai bater na minha porta, com uma cobertura para me fazer. Né? A cabeça antiga era muito mais essa da arquitetura, mas hoje o Kauna, ele tem cada vez mais, né, mostrado à sociedade, tá vendo? Ele mostra à sociedade que o arquiteto, ele existe para você também que mora na comunidade, para você que é assalariado, um arquiteto, a função do arquiteto trabalhar para todas as camadas da sociedade, tanto a arquitetura de luxo, como se chama assim agora, né? A arquitetura de luxo, como a arquitetura popular. E, minha gente, tem mercado para todo mundo, e ainda mais, essa arquitetura popular é o maior mercado que tem, porque hoje, pelo último censo que teve no CAL, 83% da população brasileira nunca teve acesso a um arquiteto, a um serviço com um arquiteto. E desses 87%, 70 e poucos por cento, que eu não sei a percentual exato, mas 70 e poucos por cento sonham em ter um arquiteto, queriam ter. Os outros dizem, não, eu faço por mim mesmo, os outros 30 e pouco. Mas 70 e poucos queriam ter um arquiteto, sabem a importância do arquiteto. Olha o quanto isso é bom para a gente, né? Isso vem melhorando com digamos assim, com a inserção da arquitetura, de se falar em arquitetura, né, de se levar à arquitetura, né, não só pelos caminhos da técnica, digamos assim, mas através de propaganda, através de novela, né, quantas novelas aí já trouxeram arquitetos, né, isso é bom para a gente, né, divulgando a importância do arquiteto, mesmo que muitas vezes ele não estava trabalhando lá para o público C ou D, né, mas mesmo assim, saber que arquiteto não é a mesma coisa que engenheiro, né? Eu, quando estava na faculdade, às vezes, eu morri, quando eu me formei, morri de raiva, chegava na obra, bem novinha, lá, morrendo de vergonha, porque chegou a engenheira, eu não sou arquiteta, hoje em dia, arquiteta, com todas as letras, e urbanista, viu? Arquiteta e urbanista, nome desse tamanho. Então, é isso, é você se valorizar, né? Ter mercado tem, e aí utilizar-se do RRT, eu vou conversando em RRT, aí saio do caminho, mas eu volto para o RRT. E se valorizar através do registro de responsabilidade técnica. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, Camila, peça para ele escrever e me avise. Aí pode me interromper, porque senão eu fico falando aqui, ligo o play aqui da 10 da noite.
Mas eu estou deixando você falando, aí eu vou encaixando dentro da sua conversa, porque a dúvida deles é bem conceitual mesmo da RRT. Quais são as principais vantagens e garantias que você tem a partir da RRT, né? A partir do Conselho de Arquitetura. Por que é tão importante o arquiteto ter essa RRT? Pronto, o RRT, né, na verdade, ele é uma proteção à sociedade, né? Então, é como eu falei, ele só pode ser feito pelo arquiteto. Então, hoje o CAL ele faz várias campanhas, a gente tem inclusive lá no site, tem um linkzinho lá, aberto a consulta de qualquer pessoa, ache um arquiteto. Então, a gente divulga muito que você, cliente, né, sociedade, quer contratar um arquiteto, Camila Furukawa, deixa eu ver se ela é arquiteta de verdade. Vá no conselho, ou então entre no site, coloque lá o nome de Camila, e aí você vai ver se ela realmente tem registro e se ela está apta, ativa, né? Está apta a atuar. Então, assim, o conselho, ele faz esse trabalho junto à sociedade e ele diz à sociedade que busque o seu RRT, que exija do seu profissional o RRT, porque é a maior prova, né, de que você realmente está contratando um profissional capacitado. Existem essas campanhas que são feitas à sociedade, né, de se contratar um profissional e exigir dele, né, o RRT. Tem muita ideia da carteirinha também, né, de mostrar a carteirinha. Eu tenho um carro, eu uso a carteirinha. Esse pessoal mais jovem, principalmente, a gente que é mais antigo, não tinha muito essa valorização da carteirinha, mas essa geração mais nova, eu vejo o pessoal se forma e já quer estar com a carteirinha na mão. Inclusive, essas últimas semanas, eu recebi até umas 3 pessoas lá no CAL, o pessoal que se formou agora, essas turmas aqui dentro da pandemia, que o ruim é que, assim, saíram da faculdade, se jogaram no mercado em meio a essa confusão toda, né? O CAL estava só em atendimento online, então eles estão, assim, coitados, estão bem perdidos mesmo. E aí, agora que a gente voltou ao atendimento normal, tem aparecido muito pessoal recém-formado. E aí eles pensam que para poder atuar tem que estar com a carteirinha na mão. Aí eu digo, não, você vai estar apenas com o seu RRT. Mas se o cliente perguntar qual é a prova, né? Ele vai querer saber se eu sou formado. Não, a sua maior comprovação é o RRT. Então, o RRT, além de ser uma proteção à sociedade, a nossa lei, a nossa divulgação, a gente diz isso. Sociedade, o RRT é uma proteção, né, de que você realmente contratou um profissional que está apto, que não é um exercício legal. Existe uma grande campanha do Conselho, né? Contrate um arquiteto e urbanista, diga não ao exercício legal. O que é o exercício legal? É exatamente a profissão sendo executada, sendo desenvolvida por profissionais que não são arquitetos verdadeiramente e que botam ali no Instagram, no cartão, na divulgação, arquiteto e urbanista sem ser. Então, o Conselho, ele fiscaliza, né, e ele tem um foco maior exatamente em inibir e em punir esses falsos arquitetos. E através desse uso do RRT, dessa campanha de se usar o RRT, né, de exigir o RRT à sociedade, é uma forma da gente conseguir fazer com que esses falsos arquitetos não sejam contratados. Temos vários processos que, inclusive, já foram encaminhados ao Ministério Público, à Polícia Federal, né, de arquitetos falsos, de pessoas que se dizem arquitetos, não são arquitetos falsos, né? São pessoas que se dizem arquitetos, mas que foram detectados, foram denunciados, né? E recebendo muitas denúncias, inclusive. É claro que a gente trabalha, às vezes, muito tem muito assim, a gente vê muitas vezes esses perfis de inspiração, né? O povo começa a colocar projeto, não sei o que lá, aí às vezes começa o pessoal a comentar, que lindo o seu projeto, só que o dono do perfil não tem a coragem de dizer, não é um projeto, é só uma inspiração, né? Esse projeto é de fulano de tal. Nós temos em nossa lei, na Resolução 75, inclusive, a obrigatoriedade de que toda imagem que seja divulgada tem que estar lá o nome do autor, né? Então, assim, às vezes, inclusive, os próprios alunos, quando começam a estagiar, tá no escritório e começa a fazer aqueles 3D renderizados bem maravilhosos, aí, pum, posta, né, na rede social, mas o projeto não é dele, né? A renderização, né, aquela imagem, né, é dele. Então, importante você colocar lá, projeto do arquiteto fulano de tal, se for o caso, RRT tal, né, para valorizar mais ainda, e dizer que você, como estudante de arquitetura, desenhista, estagiário, e aí fez aquela renderização.
Então, assim, inclusive a gente pega muitas denúncias, né, o pessoal, olha, tem um perfil ali que o rapaz é design de interiores, ou então é estudante de arquitetura, e aí tá botando projeto, e tá, tipo, se divulgando como arquiteto. Aí isso aí é um exercício legal, a fiscalização sempre averigua, né, primeiro a gente averigua, normalmente o Conselho de Arquitetura, ele tem um trabalho muito de orientação, então a gente tenta fazer um trabalho de orientação antes, né, principalmente quando é aluno, né, porque o aluno, nosso papel também, nosso de professores da docência e também do Conselho é de orientar, né, de ensinar o caminho correto, e aí a gente ensina para que seja retiradas as informações, seja retificadas as informações, e seja dado, né, os créditos do projeto de quem é, inclusive, se for o caso citado, o número do RRT, mas se houver reincidência, né, aí é lavrado o auto de infração, e a multa chega até a 10 anuidades, que hoje dá em torno de quase R$ 6.000. Então, é pensar duas vezes antes de colocar uma imagem sem botar os créditos de quem é o autor, né? Então, esse RRT, ele dá essa proteção à sociedade, é uma divulgação, é um trabalho que o Conselho faz, e fora isso, né, ele é uma segurança para você também, né, quando profissional. Por quê? Nas minhas oficinas, quando eu faço as palestras lá no CAL, né, itinerância, CAL mais perto, geralmente eu digo assim, nós arquitetos fazemos, a primeira coisa que a gente diz, olha, nunca comece um trabalho sem fazer um contrato. Então, assim, nosso assessor jurídico tem, inclusive, modelos de contrato, a gente faz palestras juntos, né, organizando o RRT e o contrato, porque a ideia da gente é sempre fazer o casadinho do RRT e do contrato. Então, primeiro, faça o contrato, elenque todas as cláusulas, todo o que é que tem de direito, o que é que tem de dever, qual o objeto daquele contrato que realmente, né, você vai desenvolver, e se use, inclusive, no contrato, lá dos códigos que tem na Resolução 21, que eu pedi para vocês aí já guardar aí no fundo do coração. Por quê? Porque esses códigos que você vai botar lá no seu contrato, você vai cruzar eles lá no seu RRT. Então, começa a falar a mesma língua, né? Quando você vai redigir o seu RRT, existe lá um campo descrição. Nesse campo descrição, sempre eu oriento, copie e cole todas aquelas cláusulas lá do seu contrato. Ali cabe 1.000 e tantos caracteres, não sei quantas linhas. Então, enquanto for cabendo, você pode colocar lá no seu RRT. Por quê? Aí vai o ponto, a questão boa, né, positiva do RRT para nós profissionais. Quem é que pega esse contrato, vai no cartório lá, registrar a firma, né, dá validade mesmo jurídica a esse cartório, ou a esse contrato. Normalmente, os contratos da gente, de 99,99% dos arquitetos, são o que a gente chama de contratos de gaveta. Então, o que é que acontece? O pessoal faz o contrato de gaveta, assinou, o cliente assinou, quando assina, às vezes manda só por e-mail, e aí fica por isso mesmo. E aí, no decorrer do trabalho, o que é que acontece? Às vezes há um distrato, né? O cliente pensou que era de um jeito, mas não é. Então, a gente recebe, inclusive, às vezes, denúncias de clientes, né? Porque contratei o arquiteto e aí ele só fez entregar o projeto e não apareceu nunca mais na obra. Ou então me entregou um 3D e não entregou o projeto. E eu preciso do projeto para dar entrada lá na CEMURB. Então, a primeira coisa que a gente pergunta, cadê o contrato, cadê o RRT? Ah, eita, nem tenho. Tá vendo? Tem que ter o RRT e tem que ter o contrato. Então, da mesma forma, acontece ao contrário. Nós, arquitetos, fazemos o contrato, apresentamos a nosso cliente. Tá aqui. Eu vou trabalhar com você arquitetura, assessoria, tá incluso aqui 10 visitas, a visita extra é tantos reais. Eu coloco tudo lá no campo de inscrição. Pode colocar tudo. Por quê? Porque no final eu vou lá, registro meu RRT no CAL, pago lá minha taxinha de 97,98 e eu tenho uma segurança. Então, é como se aquele meu contrato, né, mesmo que ele tá lá, um contrato de gaveta, só assinado no meu escritório, ele está reconhecido lá dentro do conselho, né, registrado através de um RRT. Então, assim, judicialmente, né, dentro de um processo judicial desgastante, isso vai lhe dar segurança. É uma segurança para o cliente e para nós também, o RRT, porque é uma forma da gente dar mais valor, né, dar mais segurança àquele contrato, aquelas atividades firmadas entre você e o cliente. Porque o cliente vai chegar lá no CAL e vai dizer, o meu arquiteto fez o projeto de arquitetura, mas eu estou precisando lá do luminotécnico, do de interiores, do paisagístico, e ele disse que não ia fazer.
Aí, cadê o RRT? Tá lá o RRT dizendo só o código de projeto de arquitetura. Então, não há como exigir que faça um código que não estava registrado. Por isso que a gente diz, sociedade, exija o RRT para você realmente ter comprovação do que o seu arquiteto vai fazer, e a gente diz também, eu, principalmente como arquiteta, profissional, registre o RRT e bote lá tudo que você acordou com o cliente. Assine, mande ele ler e ele assina também, porque você vai estar assegurado disso aí. Lá na frente, se tiver alguma confusão, alguma briga, algum processo judicial, isso aí vai ser muito importante para você. Então, assim, vários casos já aconteceram, inclusive, e aí vai correndo pelas vias judiciais, né, com advogado, com tudo, e aí o que está ali no RRT registrado no conselho é de direito seu, o arquiteto também. Então, o cliente vai ter que pagar, certo? Lilian, eu tenho mais uma perguntinha que é conceitual sobre essa parte de RRT, que é como usar os RRTs para a composição do acervo técnico profissional. Então, como é que a RRT chama de acervo? Eu ia falar disso agora. Outra importância do RRT, né? Fora lhe diferenciar do exercício legal, fora lhe valorizar dentro de qualquer que seja a atividade, fora amarrar o seu contrato com o cliente, ainda tem a questão do acervo. Né? O que é o acervo técnico? O acervo, eu digo muito que é o nosso currículo dentro do CAL, né? Quando você vai fazer um currículo, você não elenca ali toda a sua experiência profissional, fiz curso disso, de AutoCAD, de SketchUp, de relações públicas, humanas, seria, antigamente fazia esses cursos, hoje em dia acho que não faz nem mais, mas enfim, lá na nossa certidão de acervo técnico, né, no nosso sistema CAL, lá no sistema CICAL, vai estar lá todo o seu histórico de tudo que você já fez de atividade. Então, fiz o projeto da casa de fulano de tal, registrei. Fiz o projeto de uma escola. Fiz o projeto de um shopping. Tudo eu vou registrando nos meus RRTs. Quando termina aquela atividade, a obra foi construída, terminou a execução, terminou minha coordenação, por exemplo, dentro da faculdade, dou baixa. Mas aquilo ali ficou lá no meu histórico, né? De repente, aparece uma concorrência, um edital, né, uma licitação, e aí tem lá que um dos pré-requisitos é a apresentação da sua experiência profissional. Aí, como é que você vai comprovar essa experiência? Através da sua CAT, que é a certidão de acervo técnico. Então, você vai lá no seu sistema e vai lá solicitar, é gratuito, você solicita a qualquer hora, certidão de acervo técnico. E aí vai clicar lá em todos os seus RRTs. Normalmente, quando é, por exemplo, uma licitação, como teve algumas agora, né, interior da área hospitalar. Então, você utiliza só as suas experiências de RRTs, de clínicas, de hospitais, que você tenha feito, né, só daquela área específica. E aí, aquilo ali vai ser o seu acervo, né, é o seu currículo, sua experiência dentro daquele campo de atuação. E quando você for participar lá daquele edital, daquela licitação, daquele chamado que seja, aí ele vai pedir essa comprovação. Então, é ali que você vai comprovar realmente que você tem experiência técnica, e não através de uma foto 3D que está lá no seu Instagram, né? Para essas questões de editais, né? Mas às vezes para cliente normal, né? Ele até quer ver imagem, não vale também, né? Vale tanto quanto. Mas para licitações públicas, principalmente, né? Ele pede o acervo, né? Que está lá registrado dentro do sistema do CAL. E esse acervo é composto pelas RRTs das atividades que você registrou. Então, no decorrer de toda a sua vida, existem esses RRTs que você vai lá registrando e, quando necessário, você solicita esse acervo técnico. Por exemplo, o mestrado, né? O acervo, principalmente no mestrado profissional, o acervo técnico conta demais. Então, às vezes, eu fiz mestrado profissional, e a gente tem, às vezes, assim, alunos brilhantes, né? Que você sabe que são pessoas, assim, inteligentíssimas, que têm perfil de fazer mestrado, tudo, mas que acabam ficando, não sendo aprovados na seleção do mestrado profissional. Por quê? Porque não tem acervo. E para o mestrado profissional, né, o acervo técnico, ele tem um peso muito grande. Então, acaba sendo aí, né, a importância de você ter esse registro dessas atividades no decorrer da sua carreira profissional. É exatamente para comprovar o seu acervo técnico através dessa CAT. É uma siglazinha, CAT, Certidão de Acervo Técnico. Existe também outra CAT que chama, que é a CAT-A, que é a Certidão de Acervo Técnico com Atestado, que
que aí é para quando você faz um trabalho com uma pessoa jurídica, e aí essa pessoa jurídica, ela vai lhe confirmar, né, que você realmente finalizou aquela atividade. Então, quando é um trabalho particular, normal, você mesmo dar baixa naquela atividade. Quando é um trabalho de pessoa jurídica, um trabalho de maior importância, digamos assim, né, que tenha vindo de uma prefeitura, já de um órgão, uma coisa, eles sempre fazem a finalização do contrato através de um atestado. E aí você anexa esse atestado à sua certidão, e aí ela vai chamar a certidão de acervo técnico, e ela vai, inclusive, precisar ser analisada. Sempre que existe documento para análise, né, ela vem para o CAL, e aí passam 15 dias para ser analisado. São 2 tipos de certidões. Essa CAT normal, que eu falei inicialmente, ela não tem custo, mas a CAT-A, ela tem o custo igual ao custo de um RRT. Entendeu? Tem mais alguma duvidazinha de CAT? A CAT é meio complicadinha, a CAT-A, só no decorrer mesmo da vida profissional, principalmente quem for trabalhar em empresa, em construtora, como responsável técnico, aí vai vivenciar muito essa prática da CAT-A, porque aí as construtoras, geralmente, elas precisam, né, de acervo para poder participar dessas licitações e dessas concorrências. Aí, elas se usam exatamente do acervo do profissional. Você ter acervo, principalmente para quem trabalha com construtoras, assim, de obras, acaba valorizando muito, porque o acervo nunca fica na empresa, é sempre do profissional. Então, tem profissionais aqui em Natal que têm acervos enormes. Então, assim, às vezes as construtoras contratam ele mesmo, assim, por um período de 2 anos, porque ele tem um bom acervo para poder ser um diferencial dentro de uma licitação que aquela construtora tem interesse em pegar, né, em ganhar. Tem uma perguntinha aí, Camila. A CAT também é registrada, a CAT é também registrada pela RRT ou por algum outro sistema? A CAT é decorrente do RRT. O primeiro passo é sempre registrar o RRT. Aí a CAT normal, sem o A, né, ela é registrada no sistema também, de forma gratuita, sem taxa, só que você pode juntar vários RRT. É como eu falei, é como se fosse um currículo, né? Aí você junta todos, aí imprime, aí sai com o timbre do conselho, aquele documento com 3, 4, 5, 6 páginas, 10 páginas que seja, com todo o resumo da sua história profissional, daquelas RRTs que você pensou ali, que você tem interesse que apareça. É um currículo mesmo de dentro do sistema. Quem perguntou? Respondido? Maurício, deu certo? Deu certo. Então, eu queria só passar um pouco, se alguém tiver mais alguma pergunta com relação a essa parte, senão eu ia passar um pouquinho para falar dos grupos de atividades, que eu acho importante, e também com relação aos tipos de RRT, principalmente, que é uma das dúvidas maiores na hora que você vai preencher. Porque preencher o RRT, gente, é simples. Você vai se registrar, vai ganhar vai ter o seu registro, vai receber um código, vai entrar no sistema, aí vai poder criar uma senha sua, e lá em cima tem preencher RRT. Aí, quando você vai preencher o RRT, a primeira coisa que você dá de cara, tipo de RRT. Então, assim, é o que você precisa saber, é o pontapé inicial. Porque depois que você escolhe o tipo e está bem encaixadinho no tipo do RRT, da atividade que você está desenvolvendo, depois é só os dados da obra, que é metro quadrado, que é endereço, dados do contratante, é só esses cadastros mesmo, né? Esses dados rotineiros. Mas o mais importante na hora de preencher o RRT é realmente você saber, né, qual o tipo de RRT você vai registrar. Hoje a gente tem 6 tipos de RRT, certo? Então, na verdade, a gente tinha 6 com cargo ou função, mas o cargo ou função, ele entrou do Simples. Então, hoje mesmo, no CICAL, nós temos 5, né, porque o cargo ou função, que é um tipo também, foi inserido dentro do Simples. Então, o Simples é como se fosse, assim, a regra geral. O RRT Simples, ele é registrado para a maioria, né, das atividades que você vai desenvolver. Projeto, execução, coordenação de equipe, projetos urbanos, projetos hidrossanitários, qualquer que seja a atividade que você for desenvolver, né, a maioria delas vai ser registrado através do RRT Simples. Ele registra tanto atividades de projeto, como atividades de execução,
qualquer que seja a execução, como atividades também do grupo gestão, né? A gente tem 7 grupos, né? Projeto, execução, gestão, que entra ali a parte de fiscalização de obras, de gerenciamento, entra aí o tipo de RRT de cargo ou função. O cargo ou função é esse RRT que, por exemplo, quem faz coordenação de quem se responsabiliza por uma empresa. Né? Eu citei o exemplo de Camila, que ela é coordenadora, mas exatamente, ela é responsável, não é responsável pela empresa também, pela instituição de ensino, pela faculdade e por esse curso. É a mesma coisa como se ela estivesse dentro de uma construtora se responsabilizando pela execução daquela determinada obra. Né? Ela está dentro de uma faculdade se responsabilizando por um curso. Então, esse RRT de cargo ou função, ele é um tipo de RRT, mas ele está lá inserido dentro do grupo de gestão, que também, junto a ele, está fiscalização, que você pode ser contratado para fazer, por exemplo, só fiscalização, coordenação, gerenciamento de uma obra, né? O outro grupo é o grupo meio ambiente, então, quando você faz aqueles relatórios ambientais todos, né? Participa também, a participação do plano diretor também lhe dá direito, né, de registrar aquela atividade, é um diferencial seu, inclusive, que às vezes os municípios menores, né, eles abrem processo licitatório para contratar, né, empresas que têm experiência em plano diretor. Então, muita gente que está trabalhando agora dentro desse plano diretor aqui de Natal, né, tá com os RRT já registrados para ganhar experiência e aí poder também atuar junto a outros municípios menores, né, nos planos diretor, né, desses outros municípios. Trabalhos de topografia, tudo isso são registrados, né, pelo RRT simples, dentro desse grupo de meio ambiente, né? E temos também a parte de engenharia de segurança no trabalho, que também se registra lá pelo RRT Simples, dentro só para quem tem a especialidade, né, especialização em segurança no trabalho. É uma outra área de atuação, mas que ela é aberta apenas a quem tem essa especialidade, né, especialização, que fez a pós-graduação, aí entra no sistema, solicita um novo registro para essa especialização e tem a opção de fazer os seus RRTs também para segurança no trabalho. Então, assim, o RRT simples, que é o tipo 1, né, ele vai pegar todas essas atividades que eu citei, de todos esses grupos. Ele vai ser registrado sempre, né, é importante. Quando você faz um trabalho de projeto, assim que você... antes de você entregar o projeto ao cliente, né, finalizar aquela primeira etapa, a primeira fase de projeto, ele tem já que ser registrado lá no sistema. Mas ele pode ainda ser registrado até o final da atividade. Já o de execução é uma exceção. O de execução, desde o primeiro dia que a obra começar a ser executada, já tem que estar registrado. Então, assim, vou me responsabilizar pelo projeto, mesmo que seja um projeto de interiores, né? É obrigatório que tenha também a execução desse projeto. Então, vou me responsabilizar pelo projeto e pela execução da reforma daquele apartamento. Então, no dia anterior, já tem que estar com o RRT registrado, porque se a fiscalização bater lá, você vai ser, infelizmente, né, multado, né, autuado pela falta de RRT de execução. Então, para o RRT de tipo simples, existe essa regra. Para a execução, tem que ser registrado. A partir do primeiro dia já tem que estar registrado, mas para as outras atividades de projeto, de gestão, de segurança no trabalho, de ensino, que seja, pode registrar no decorrer da atividade, certo? O simples é o geralzão, então, é o que mais vocês vão utilizar. E é o que sofreu essas adequações agora, dessa resolução que vai entrar em vigor, que eu falei, no dia 8, agora, 184, né, que traz exatamente esses diferenciais que eu falei no início da palestra agora. Lilian, e uma dúvida sobre a RRT simples. Quando você faz, por exemplo, um projeto de interiores, você tem que fazer uma RRT para projeto e uma RRT para gestão da obra, ou uma RRT já contempla os dois? Pois é, até então você tem que fazer um RRT para cada uma delas. Porém, com essa 184, que vai começar agora a finalizar, né, a valer a partir da outra segunda-feira, você vai poder já juntar o projeto e, por exemplo, a consultoria, né, a vistoria, né, um laudo técnico dentro de um RRT só. E quando os projetos forem até 70 metros quadrados, projetos residenciais
e projetos comerciais, pequenos, assim, até 70 metros quadrados, você vai poder juntar, inclusive, projeto, execução e atividades especiais. Aí ela vai ser um RRT, aí vai deixar de ser simples, ela vai começar a ser mínima. Quando são atividades de projeto que são até 70 metros quadrados, você pode registrar através do RRT mínimo, é opcional, pode ser o simples ou o mínimo. Só que o mínimo tem essa vantagem, que você pode juntar projeto, execução e assessoria, consultoria, laudo técnico que precisar num RRT só. Entendeu? Então, essa modificação aconteceu agora com a 84. Até agora, né, o que ainda está vigente é o que a gente tem que registrar. Projetos, por exemplo, se eu pegasse um apartamento de 50 metros quadrados para fazer o projeto e também a execução, eu ia ter que fazer 2 RRTs, pagar 2 taxas. Mas, a partir de terça-feira, né, com a 84 em vigor, eu vou poder fazer um único RRT, pagar uma única taxa para projeto, execução e mais essas outras atividades de coordenação também. Show. Tem um aluno perguntando aqui para a gente, essa execução, ela se resume em si a obra ou para montagem de marcenaria também consta? Na verdade, é execução de tudo, né? Às vezes a pessoa pensa assim, a marcenaria não precisa de um responsável técnico. Até que ponto, né? Muitas vezes a marcenaria, né, ela pode causar tanto dano, às vezes, à estrutura, né? Muitas vezes, se não houver um responsável técnico que saiba ler projeto, que entenda que ali passa uma tubulação hidráulica, por exemplo, pode, né, trazer um transtorno a todo um edifício de vários andares. Então, assim, a regra geral é que necessita sim, né? Se for uma marcenaria, quando é, às vezes, um móvel, comprou pronto. É claro que, assim, tem coisas que vai muito do bom senso do conselho, né? Ninguém vai lhe autuar porque você está botando uma prancha na parede, né? Não existe isso, mas quando é uma obra de modificação de um apartamento, que vai incluir a marcenaria da cozinha, a bancada, o eixo lá daquele sifão que você vai ter que mexer, o ponto de gás que você puxou, que não é, então, a marcenaria tão simples assim. É toda uma estrutura que é feita, né, a partir do momento que se tem que mexer, alterar estruturas hidráulicas, elétricas, de gás, né, de iluminação. Ah, tem um ponto aqui, mas eu vou puxar um monte de luzinha, de circuito, não sei de quê. Já precisa de um responsável pela execução também. Quando é uma coisa mais simples, é como eu disse, o correto é que exija, né? A gente tem que dizer isso para o cliente, né? Não, o cliente tem que ter a execução. Me pague pela responsabilidade por essa execução. Vou botar aqui no RRT, ó, a comprovação de que eu vou fazer essa execução, e aí você está assegurado de que realmente seu trabalho vai ser feito da forma correta, porque eu entendo de planta, sei ler uma planta e vou dar a orientação correta ao eletricista, vou dar a orientação correta ao marceneiro que vai instalar esse móvel da cozinha, né? Então, a parte de execução, mesmo sendo de um apartamento pequeno, né, uma coisa pontual, é importante que esteja também registrada pelo RRT, né, para dar essa segurança para o cliente e vamos se usar também, né, gente? Vamos ser espertos. A gente tem que passar, o CAL passa essa informação para o cliente. Então, nós, arquitetos, também temos que passar. Olha, é obrigado a ter a execução. Então, me pague aqui para fazer essa supervisão também. Nem que seja por hora técnica, você não precisa estar como engenheiro, fica na obra direto, mas você precisa passar lá, nem que seja 1 hora por dia, para dar as orientações, né, a quem está executando lá. Assim, na prática mesmo, é o que a gente faz, né? Eu digo isso porque eu não trabalho com execução, assim, de obras de grande porte, mas, por exemplo, quando é uma reforma de apartamento, uma coisa pequena mesmo, pontual, é muito bom. Quando você já tem uma equipe confiável, é muito bom você se responsabilizar por isso também. E muitos clientes, eles gostam. Você entrega o apartamento já todo redondinho, todo pronto. Não precisa ele ir atrás de um eletricista, de um encanador, de um marceneiro, né? Você mesmo se responsabiliza pelo gerenciamento dessa equipe inteira. E o seu trabalho vai sair do jeito que você projetou. Certo? Pronto. Aqui a gente já acabou abrangendo, né, o RRT simples, que esses sempre tem. Quando você abrir lá no Cical, sempre o primeiro vai ser o simples, então é o geralzão. A maioria dos casos, tudo que for de atividades, ele vai ser simples. Mas aí, ó, quando tem uma exceção, já apareceu uma exceção aí, né? É um apartamento, uma casa de até 70 metros quadrados, uma loja, um ponto comercial também vale, né? Até 70 metros quadrados. E você vai fazer tanto projeto como execução, aí já entra para outro tipo de RRT, o mínimo,
Que aí começa as duvidazinhas começam a surgir aí, porque começam a se misturar. Simples é o geral, mas se for até 70 metros quadrados, projeto e execução, já vai ser o mínimo, certo? Mas, se for projeto de arquitetura de interesse social, né, em conjuntos habitacionais, aquele perfil que eu conversei lá atrás, aí, mesmo sendo um projeto e uma execução, aí você não vai botar no de 70 metros quadrados mínimo, não. Por quê? Porque senão você vai poder registrar só um contratante. E existe o social. Lembra que eu falei no começo que você, com o social, pode registrar até 100 contratantes? Então, olha aí o desdobramento do Simples. O Simples é um projeto, vamos lá resumindo tudo bem didaticamente. O Simples é qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de execução, qualquer atividade. Mas se essa atividade, esse projeto, esse ambiente for até 70 metros quadrados, aí você consegue passar para o mínimo, que vai lhe dar a vantagem de registrar 2 atividades, projeto e execução num só. Então, aí você já economizou. Os R$ 97,00 vai ser dividido por 2 atividades, em vez de ser registrado os 2. E se você passa, né, para um trabalho de projeto, já que seja social, né, de arquitetura de interesse social, que aí existem também, né, todos os pré-requisitos, tem lá na resolução 177. Tem que ser para a população de baixa renda, que tem até 3 salários mínimos, tem que estar... tem todos os pré-requisitos que a resolução elenca. Então, nesse caso, aí você vai poder, aquele RRT que ia ser simples, você vai poder registrar como social e aí contemplar até 100 atividades, 100 clientes, né? 100 projetos que você vai fazer dentro do mesmo RRT. São detalhezinhos mínimos, assim, mas que na hora de preencher, você... Opa, esse é o que acontece. Você às vezes acaba pagando, né, que poderia ser de um RRT para esses tipos de RRT, certo? Simples, múltiplo e social. Alguém tem dúvidas com relação a esse? Porque a gente tem outros 2. Tem o cargo-função, que eu já falei, que fica dentro do simples, e a gente tem mais o múltiplo, que é o RRT, que é feito para até 100 endereços também, mas ele é específico para quem trabalha naquelas atividades especiais, por exemplo, de vistorias, pessoal que trabalha para fazendo vistoria, por exemplo, da Caixa Econômica, né, que trabalha fazendo cadastro de endereços. Então, para quem faz esses trabalhos específicos do grupo 5, aí você pode cadastrar um único RRT, a gente chama o múltiplo, porque ele é feito, múltiplo mensal, que chama. A gente faz um só, né, por mês, né, para todos esses endereços. Então, a vantagem é que você acaba também economizando. Em vez de fazer um simples para cada atividade, você vai fazer um apenas por 100 endereços, desde que eles sejam atividades que estejam presentes lá no grupo 5, que são essas atividades de vistoria, que comumente são desenvolvidas por aqueles arquitetos profissionais que trabalham com as vistorias, né, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal. Esse é o múltiplo. E o último tipo que a gente tem é o derivado, que é o RRT, para o pessoal mais antigo, que não é o caso de vocês, que veio do CREA e tem acervo de ART. Né? Não é o caso de vocês, mas às vezes é bom vocês saberem, porque às vezes você trabalha no escritório de um arquiteto mais antigo e que vai precisar daquele ART. Às vezes o cliente chega lá, não sei quantos anos depois, precisa vender a casa, aí precisa da documentação. Aí aquele ART que antes era só um papel, não tem mais valor lá dentro do sistema. Não tem como tirar a autenticidade. Então, o que é que acontece? Tem que pegar aquele ART e transformar num RRT do tipo derivado. Ele deriva do ART, o novo RRT. É colocar todos aqueles dados que foram registrados lá na época do CREA dentro desse RRT. E aí, com isso, você vai ter um RRT derivado, que é isento de taxa, porque a taxa você já pagou lá na época do CREA, né? Não é justo pagar de novo. E aí, você vai ter essa atividade lá dentro do RRT. Lembrando essa questão que eu coloquei agora, todos os RRTs, eles têm uma autenticidadezinha lá embaixo. Então, assim, é mais uma comprovação de que aquele documento, né, não é um documento qualquer em PDF que você imprimiu ali, né? É um documento que qualquer pessoa, vixe, quem está querendo assistir aula? Qualquer pessoa pode registrar, né? Pode tirar a autenticidade e ver a validade dele. Quando o ano passado
inclusive mostrar um case aqui, né? A gente recebeu uma ligação de um cartório, da cidade aqui do município aqui próximo, no interior, de um RRT, de uma arquiteta, que foi dar entrada num projeto lá, um projeto, inclusive, de grande porte. E aí, quando aí os cartórios, as prefeituras, todos eles conferem a autenticidade para ver se o documento é verdadeiro. Quando o cartório foi tirar a autenticidade, o RRT tinha sido clonado, né? Para não ser uma palavra mais feia. E aí era um RRT de um profissional do Rio de Janeiro. A profissional, na verdade, não era profissional, era um falso arquiteto que pegou aquele RRT e aí editou todinho aí no computador, com esses programas maravilhosos de última geração, que você imprime, tá lá, perfeito, mas quando o cartório foi tirar a autenticidade, aí, oxe, como é que tá no nome de uma pessoa e aqui no sistema tá dando o nome de outra pessoa? Né? Na mesma hora encaminhou para a gente e está sendo julgado. Isso aí foi direto para a Polícia Federal, está sendo julgado, ela foi chamada já, é uma arquiteta, uma pessoa, inclusive. Na verdade, não é arquiteta, não, ela era técnica, né? E se fazia de arquiteta. Ela tem que vir para aqui, para a faculdade, né? Estudar 5 anos também para poder ser arquiteta igual a gente. Pronto. E aí, com relação a tipos de RRT, gente, são esses 5. Então, assim, é o essencial, é o mais importante para você preencher, né? São os maiores erros, são com relação ao tipo de RRT. E não são erros, assim, que são tão preocupantes para o conselho, é preocupante para o seu bolso. Então, assim, é uma forma até de você desempenhar a atividade de forma correta e não onerar tanto os seus custos, porque, quer ou não, esse valor do RRT está lá dentro do seu orçamento. Então, assim, é um custo, né, dentro da sua hora técnica, do seu trabalho, tudo que está compondo lá o custo, né, do seu trabalho final, o custo dos honorários que você vai passar para o seu cliente, então a taxa de RRT está lá também. Então, se você consegue encaixar num desses outros tipos de RRT, é uma forma de você, né, conseguir, né, ter uma gordurinha ali para, de repente, dar uma negociada, né, para lá e para cá. Uma outra dúvida que sempre me colocam também, Lilian, o cliente pode pagar o RRT? Né? Essa é a dúvida que você ia perguntar ainda, né, Camila? Tá aí na sua listinha. Na verdade, pela lei, o RRT é a obrigação do arquiteto. Então, assim, quem tem que registrar a atividade somos nós. Quem faz o RRT no sistema somos nós. Quem gera o boleto somos nós. O boleto aparece no nosso nome, a não ser quando é órgão público, existe a opção. Quando você tem um contratante em órgão público, existe a opção de você colocar o órgão público, ou então que você é responsável por uma construtora, como eu falei, ou por uma secretaria, aí você tem o cargo ou função, você pode botar também em nome da pessoa jurídica. Mas, regra geral, pessoa física, trabalhando em escritório, todos os boletos só saem no seu nome. Então, a responsabilidade é sua. Existe, né, em off aqui, ninguém está ouvindo, mas existe arquitetos que colocam no seu contrato que aquela taxa vai ser paga pelo cliente. Tudo bem, está lá no seu contrato, é uma forma de negociação com o seu cliente, né? Mas a responsabilidade é sua. Ou seja, se o cliente perdeu o boleto, não pagou o boleto, sumiu com o boleto, o fiscal for lá na obra, não vai adiantar de nada você dizer, eu dei o boleto para o cliente pagar, mas a responsabilidade é sua, quem vai ser notificado é o profissional. Então, assim, pela regra, pela lei, é uma obrigação do profissional. Mesmo que você passe para outra pessoa pagar, você vai ter que ficar lá vistoriando lá no sistema, né? Você recebe um e-mail confirmando que aquele RRT foi pago, né? Foi registrado, e ele só tem valor após o pagamento. Enquanto ele não é pago, fica aparecendo uma taxa lá em cima dizendo que ele está rascunho, que ele só vale se tiver anexado o comprovante de pagamento. E a gente diz mais, né, que mesmo com comprovante de pagamento não vale, porque muitas vezes é um agendamento. Só vale, na verdade, quando ele está impresso, definitivo e assinado, que aí ele está com aquele códigozinho de autenticidade e aí realmente ele vai ter valor. Certo? Com relação à taxa. Alguma dúvida aí? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma outras dúvidas comuns aqui para passar para vocês. Análise de RRT, né? Se o RRT, ele precisa ser analisado. Na verdade, o único RRT que é analisado é o RRT derivado, aquele que veio... Lembram qual é o derivado? Se estivesse aqui na sala de aula, eu ia perguntar o que é o RRT derivado, para ver se vocês aprenderam. É aquele que veio lá do ART, né? Do CREA. Então, esse é o único que vem para análise, né? Os demais
não vem para análise. Você mesmo faz registro, né, da sua fé ética de que aquelas informações são corretas. Porém, né, existe um percentual de 12 a 17% dos RRTs que são registrados em cada estado que passam por auditoria. O que é que isso quer dizer? Que você pode cair ou não na auditoria, né? E aí você pode ser auditado e aí verificado. Vixe, isso aqui tá certo? De repente eu fiz um RRT que eu fui arquiteta lá do Arena das Dunas. Olha aí minha Cate, como ficou chique, né? Bem gordinha, bem poderosa. Então, não pode. Então, assim, às vezes, quando é uma atividade diferente, uma metragem muito grande, né? Alguma coisa assim, aí é encaminhado para fiscalização e a fiscalização averigua. Ou então é solicitado ao profissional que envie o projeto em PDF, né? A gente só recebe lá, não faz análise de projeto nenhum, é só a imagem do projeto em PDF ou o contrato do cliente assinado, né? Dando a certeza, né? Ratificando que aquele serviço foi realmente desenvolvido por você, certo? Então, Qual é o formato de RRT que você usa quando sua equipe é multidisciplinar? Quando você tem, por exemplo, uma equipe de arquitetos que trabalha com uma equipe de outros profissionais. Você disse, o Arena das Dunas, o Arena do Morro, são obras que você não faz sozinho, você faz coletivamente. Que tipo de RRT e como se tem uma RRT principal de gestão ou não, cada funcionário vai fazer sua RRT e é separado. Como é que funciona isso? Bem lembrado, porque isso aí é 184 também da semana que vem. E tá ótimo eu ter feito esse evento aqui hoje, porque vocês vão ficar sabendo de tudo. Tudo que vai ser divulgado para a galera semana que vem, vocês já estão sabendo em primeira mão. Então, assim, a 184 diz que a gente pode trabalhar com RRT de equipe. Porém, a RRT de equipe nada mais é do que Camila, né, tá ali, arquiteta principal daquele escritório e contratou vários outros arquitetos para desenvolver aquele trabalho do Arena das Dunas, que é um trabalho enorme. Então, é um trabalho de equipe. Camila vai registrar o RRT dela como RRT principal e na hora de registrar ali, ela vai já enumerar quem são os outros arquitetos que estão responsáveis pelo projeto também. Né? De repente, você está responsável pelo projeto de arquitetura, Giovanni vai estar responsável pelo luminotécnico, eu vou estar responsável lá pela decoração de interiores, né? Então, assim, são todos ligados a um contrato só, então tem lá um único número de contrato, né? É um projeto só, mas que está desenvolvido, cada um está responsável por uma parte. Ou todos estão responsáveis pelo projeto, também pode. Se todo mundo vai fazer só o projeto arquitetônico, você, Camila, como arquiteta principal, vai dizer lá quem são aqueles arquitetos que vão ser responsáveis junto com você, vai abrir essa possibilidade. Porém, a resolução 184 está dando agora essa possibilidade de trabalho em equipe apenas para ser confirmado em até 30 dias. Por quê? Infelizmente, né, as pessoas são um pouco maldosas, e aí o que acontecia? Camila tinha feito um projeto maravilhoso, enorme, super bombado aí, há 10 anos atrás, aí agora eu estou precisando desse acervo para participar de uma licitação. Aí eu, Camila, eu posso usar, dizer que eu trabalhava com você? Aí, Camila, você é minha melhor amiga, por favor. Aí pronto. Acabava que eu fazia o RRT depois, dizendo que tinha trabalhado com Camila lá naquele projeto, lá não sei de quando. Vocês acreditam que tinha gente que fazia isso? Pois tinha. Então, assim, isso foi caindo nas auditorias, né? Foi se verificando, e aí agora, né, isso ficou mais amarradinho. Você se é uma equipe, então todo mundo tem que fazer o RRT enquanto está em duração do projeto, ou então o ideal é que seja no primeiro dia. Então, todo mundo vai fazer primeiro o principal, e os demais têm até 30 dias para fazer o seu. Mas não é, que eu acho que era essa a sua pergunta também, se era um RRT só. Não, cada profissional tem que fazer o seu, cada profissional vai pagar a sua taxa, porque cada RRT daquele vai ficar lá dentro do seu sindical, que vai depois fazer parte da sua CAT. Entendeu? E é bom também lembrar Entendido? que quando você trabalha em equipe, você tem que determinar exatamente o que você é responsável, porque senão aquele projeto se encerra, você desfaz a equipe, porque as equipes em arquitetura são muito assim, são aquele momento, tem aquela equipe daquele tamanho, depois cada um segue para o
Aí depois um vai para um canto, E outro aí vai para o outro. o cliente fica sem saber qual é a parte que ele vai ser responsável. O arquiteto que tem mais contato com aquele cliente acaba se responsabilizando de fazer parte do trabalho que não eram dele dentro da equipe, e porque a RRT dele está dizendo só projeto arquitetônico. Então, ele vai acabar sendo Exatamente. todo o projeto arquitetônico quando ele era responsável, digamos assim, por uma parte. Então, isso acontece muito em trabalho em grupo na faculdade, né? Fiz tal parte, mas não tem tal parte porque fulano de tal não fez tal parte. Então, do trabalho de equipe é muito importante que vocês façam uma gestão anterior e determinem o que cada um vai ficar responsável, que fique muito claro isso, para que vocês consigam inserir dentro da RRT e esse trabalho ter maior acompanhamento pós finalização desse projeto e dessa equipe, né? Exatamente. E é uma forma exatamente de deixar definido, né, o que cabe, né, a cada um dentro daquele bolo inteiro, cada pedacinho, né, o que é de responsabilidade de cada um. Até porque, vamos pensar, realmente, futuramente dá um problema lá na parte do paisagismo, né? Quem foi realmente responsável por aquilo ali? Aí, quando surgem os problemas, às vezes ninguém é mais tão amigo. Então, assim, fica tudo lá registradozinho, né? É uma segurança, como a gente voltando lá para o começo da nossa conversa, é uma segurança sua também do que realmente, né, estava estabelecido no contrato inicial, o que é que lhe cabe, né, como atividade e como responsabilidade daquele serviço que foi desenvolvido. É importante também. E também, Camila, quando você faz, às vezes, com outros profissionais de engenharia, a gente sempre diz assim que é interessante também você citar lá no campo de inscrição quem era o engenheiro responsável por isso, por aquilo, que tem o ART número tal, sabe? Você pode citar ali no campo de inscrição, porque se você depois precisar, por exemplo, tirar uma CAT e que conste aquela atividade que não é sua, mas é do engenheiro, aí você tem como anexar naquela CAT o ART do engenheiro. Aí só para catear, né? Quando é aquela de que é de empresa. E aí tem uma pergunta aqui sobre qual a importância de dar baixa na RRT, e eu vou somar essa pergunta: quanto tempo você é responsável por aquele projeto depois que você dá baixa na RRT? Então, eu fiz lá meu projeto, demorou 4 meses. Eu botei lá na minha RRT, que começou agora, né, em março e terminou agora. Então, eu fiquei responsável por aquele projeto durante esse período. Terminou esse projeto. Se eu entrego uma obra de engenharia civil, são 5 anos. Quanto tempo é minha responsabilidade ainda o projeto finalizado com a RRT tendo sido dado baixa? Execução, né? A obra tem essa questão dos 5 anos. O projeto, na verdade, né? De qualquer forma, é sempre um filho, né? Mas a responsabilidade pelo projeto, né, por aquela atividade, pelo desempenho daquela atividade, é enquanto você está com o RRT aberto. Então, a orientação acabou aquela etapa de projeto. Se você não vai se responsabilizar pela assessoria da obra, já dê baixa naquilo ali. Porque se aquela obra foi executada de forma totalmente distinta do seu projeto, então você não é responsável mais por aquilo. Inclusive, na hora de dar baixa, existe um campozinho lá que é para você anexar documento. Então, eu sempre oriento que anexe também o projeto, porque está ali a comprovação, né, de como você desenhou, de como era para ser. Se não foi executado daquela forma, você não foi acompanhar, não foi contratado para acompanhar, e se vai ser executado de forma errada, então já não cabe mais a você a responsabilidade. A responsabilidade vai ser do exercício legal, no caso, né, do contratante, que vai ser uma autoconstrução. E quando acontece distratos, por exemplo, né, que às vezes você, no decorrer da obra, pode acontecer de o cliente começar a fazer errado, você diz, não é assim, não é assim, eu faço do jeito que eu quiser, né? Acontece. E aí você diz, então tudo bem, então vou tirar meu corpo fora, né, dessa situação, estou deixando o senhor ciente, isso é bom documentar, inclusive, estou deixando o senhor ciente de que esse projeto, né, não está sendo seguido de acordo com como foi dado entrada no órgão, foi liberado, o alvará de construção, tudo, e aí eu vou dar baixa na minha responsabilidade, a partir de hoje a obra está sem responsável. Aí você vai lá, dá baixa no seu RRT, de preferência anexa esse e-mail ou esse documento, né, deixando a pessoa ciente de que você fez aquele projeto daquela forma. Eu digo até que bata a foto de como está sendo executado, que é diferente de como você projetou,
para também lhe deixar assegurado de que a execução não está sendo de acordo com o que do que você pensou, do que você planejou. E eu vou pegar um gancho do que você falou aí, Lilian. Você me disse agora como se o projeto ele encerrasse com a etapa de legalização do projeto. O projeto ele encerra quando? Quando eu entrego o projeto ao cliente ou quando eu legalizo esse projeto junto aos órgãos? Na verdade, é responsabilidade nossa que o projeto esteja em acordo, né, com a legislação. O que é que acontece? Se você realmente fez o projeto de acordo com tudo, né, imaginou até o que o analista ia pensar, porque também tem isso na prática, né, imaginou até isso, e aí o seu projeto está todo redondinho realmente para aprovação, o seu contrato realmente com o seu cliente acaba na hora que você entrega ali a pastinha com as pranchas plotadas e o RRT. Entregou, acabou meu contrato, porque meu contrato era apenas projeto. Não tinha assessoria, não tinha regularização, não tinha, como é que a gente chama essa parte de obra, de levar para os órgãos? Legalização do projeto. Legalização de projeto mesmo. Então, não existia isso em meu contrato, né? Porém, assim, você é responsável por entregar um projeto que esteja realmente em acordo com toda a legislação, ou seja, que esteja apto a receber já o alvará de construção, né? E no final o habite, mas aí o habite já não tem muito a ver com você, que tem a ver com a execução, mas pelo menos o alvará de construção. Então, assim, como eu sei que às vezes a gente acaba tendo que mexer numa coisinha, num texto, até no tamanho a última vez que eu fui agora, até o tamanho como era, de um detalhe que eu tinha feito do muro, um negócio lá que ele pediu para mudar. Então, às vezes, tem detalhezinhos assim que não são nem detalhes do projeto em si, mesmo, às vezes da elaboração da prancha, de tamanho de fonte, de escala mesmo de projeto. Às vezes tem algumas exigências assim. Eu sempre coloco a responsabilidade técnica do meu RRT com um prazo mais estendido. Como eu faço também visitas à obra assessoria, eu acho que é o papel nosso também fazer o mínimo de assessoria. Então, assim, regra geral, né? No mínimo, assim, 10 vezes, bota 10 visitas que seja dentro do seu orçamento, que é o mínimo que você vá, pelo menos de 15 em 15 dias, saber se o seu projeto está sendo executado de forma correta. Então, você tem umas visitas, e aí eu sempre oriento, né? Não é o que a regra diz, que você coloca o seu RRT com a data fim, uma previsão de término da obra, porque, às vezes, no decorrer da obra, acontecem aqueles ajustes que são feitos, né? Então, é claro que existe o as-built também, mas aí o as-built, se você tiver dado baixa já no seu projeto, você vai ter que fazer outro RRT. Então, para os coleguinhas já economizar um pouco no RRT, aí não há problema nenhum. Se você está acompanhando a obra, o seu serviço, o seu contrato com o cliente está em aberto ainda. Então, você pode colocar ele prorrogado até o final. Mas a regra geral se fui contratado só para projeto, pego ali, e ali mesmo eu já posso dar baixa. E uma coisa que eu acho interessante também da gente falar, sabe, Lívia? O cliente, ele recebeu o projeto, ele tem a possibilidade de começar essa obra quando ele quiser. Existe pronto. Dessa responsabilidade, você está dizendo assim, não, mas a gente pode botar aí um prazinho mais de 6 meses, digamos que seria o tempo que eu ficaria fazendo as assessorias, mas aí o cliente não começa nesses 6 meses. E agora? Mas exatamente, isso é uma coisa que você já prevê com o seu cliente, né? O cliente vai dizendo, eu vou começar assim que você entregar o projeto. Isso já vai muito da sua conversa. Mas se não houver essa certeza, dê baixa assim que você entregar o projeto. Se não houver a certeza, é como eu disse, a regra diz para dar baixa quando termina o serviço. O serviço que você foi contratado foi apenas projeto. Entregou, dá baixa. Se ele vai fazer depois, aí ele te contrata depois novamente, né? Aí você faz um aditivo no contrato, aí pronto, aí são outros serviços de legalização, outros serviços de acompanhamento de obra, né? Além daquele que foi feito de projeto. E eu vou pedir só para você esclarecer aqui o que é da baixa, né, na RRT, e qual é a importância de se fazer isso. A baixa é uma coisa que poucos profissionais fazem, viu? Quem trabalha com execução, né,
ela acaba fazendo a baixa, porque quando você está executando, então você quer logo finalizar realmente aquela responsabilidade, né? Que se acontecer alguma coisa, inclusive com algum profissional que está ali trabalhando, a responsabilidade é sua. Então, quem trabalha com execução tem mais cuidado com a baixa, mas quem trabalha com projeto vai deixando, não dá baixa nunca, porque a baixa de projeto a gente não obriga, não é obrigado pelo conselho que seja, não existe lá nenhum regulamento dizendo entregou o projeto de baixa, não existe nada que lhe obrigue, é uma segurança para você, né, que ali acabou sua responsabilidade, mas a baixa de execução não, ela já é obrigatória, acabou a obra, então o conselho já obriga você, né, para o seu bem também, que você dê baixa naquela execução, mas uma funcionalidade, né, dentro do RRT, quando finaliza, você entra lá no sistema, aí lá dentro de uma das abinhas do RRT, quando você abre no digital, ainda no SICAL, aparece lá os status, e aí uma das opções é dar baixa, a outra é cancelar, a outra é anular. Então, assim, a anulação é quando você tá irregular, né? Tá ilegal. Foi você fez, ou então, normalmente a anulação acontece muito de ofício. É um RRT falso, que está contendo dados errados, alguma coisa assim, e aí é feita a anulação. De ofício que eu digo é porque é através das auditorias, a gente que faz. A anulação se encaixa mais nesse perfil. O cancelamento é quando você, às vezes, faz um RRT e aí o contrato ia começar, não começou, pronto, vou ter que cancelar. Foi um contrato que inexistiu, né? Você fez o RRT logo quando o cliente começou, e aí o cliente depois desistiu, disse que não ia fazer agora, ou até isso acontece, com o projeto não acontece tanto, mas com a execução. Às vezes o cliente contratou, aí depois ele disse, não vou mais fazer essa execução agora não. Não saiu o financiamento daqui a 5 anos. Então, você tem que cancelar aquele RRT que ele nem começou a existir, que você não começou a executar, né? Para atividades assim de execução, são mais fáceis de entender. E a baixa, né? Que é outra modalidade, que é exatamente quando você finaliza a sua responsabilidade técnica por aquele serviço que foi contratado. Todos eles são dados lá dentro do RRT, no formulário que você abre online lá. Onde tem preencher RRT, embaixo tem buscar RRT. Aí você não já tinha o RRT, aí você coloca o número, aparece lá o RRTzinho para você dar baixa, anular ou cancelar. Mais dúvidas, gente? Acho que são essas dúvidas que estavam no chat e que já tinham levantado também nas conversas que eu já vou sondando os alunos, né, quando eles definem o tema. Ótimo, né? Que ele já vem com as dúvidas já pré-definidas. Tem também só mais um detalhezinho que eu queria dizer, que desde acho que faz o ano passado, o ano retrasado, começou os RRTs a serem gerados também via QR Code. Então, assim, é bem legal, porque você gera aquele QR Code, né? Vira imagem, passa para o seu cliente pelo próprio celular, e ali ele tem guardado o RRT já, né? Você pode colocar na placa de obras, inclusive, transforma em imagem, passa pelo WhatsApp, então é uma forma mais fácil de você conseguir ter a visualização daquele documento sem precisar do arquivo impresso, né? É uma outra forma, assim, é um up a mais que você dá para o cliente, né? Através do QR Code, e ainda facilita a fiscalização também, viu? Porque você botando na placa, o fiscal já chega, já faz a leitura e aí já verifica que a obra está toda ok. É um charme a mais também na sua placa. Inovação serve para isso, né? Tem os agregar valor ao nosso trabalho. E acho que essa conversa com você aqui é muito sobre isso, sabe, Linha? É sobre como agregar valor ao nosso trabalho. Não só usando os termos técnicos adequados, né? Que a gente às vezes fala assim, de uma maneira mais rebuscada para o cliente, mas também trazendo toda essa documentação. Quando eu chego e digo, não, eu tenho um registro de responsabilidade técnica, dá ao cliente, tira aquele tom informal, né, do contrato, tira aquela coisa de, tipo, você é meu amigo, faz um projeto aqui para mim, você é da minha família, faz um projeto para mim. Então, isso ajuda bastante a gente a se posicionar, principalmente aos profissionais iniciantes, né, principalmente aos profissionais iniciantes, para que eles se posicionem no mercado como profissionais. E ainda tem muito disso. Eu vou pedir um negocinho aqui simples para o estudante de arquitetura, que no instante ele faz.
E a pessoa não entende que isso é um exercício ilegal da profissão, em primeiro lugar, né? De solicitar isso, não é legal. E por outro momento, quando você se forma também, você não consegue, às vezes, se distanciar disso. É só um negocinho aqui, né? E aí você começa a conseguir ter uma outra postura, um outro formato profissional frente a essas burocracias, mas que são burocracias que também nos garantem a nossa profissão, porque se qualquer um pudesse exercer arquitetura, não tivesse nenhum tipo de fiscalização, com certeza isso faria que o quadrado valesse cada vez menos, né, Exatamente. e a nossa hora de trabalho também valesse cada vez menos. Então, também é uma organização profissional importante da categoria. Né? Por Isso isso que surgiram também essas adequações dessa nova resolução, né, para poder exatamente abarcar também, abraçar nessas outras atividades que também nós desempenhamos, que vem crescendo cada vez mais, como, por exemplo, a assessoria, como você falou, faça aqui um desenhozinho, faça aqui, dê uma olhada ali na minha obra, né, coisas menores que não são projetos de grande porte, mas que são atribuições nossas também. Quem nunca foi numa casa de praia e disse assim, vem aqui, me rapidinho, porque assim, eu estava pensando, meu Deus, eu pensei que eu ia ter férias, né? É igual a minha irmã, eu tenho uma irmã que é médica e às vezes a gente conversa, olha, medicina e arquitetura, pense duas coisas que a gente não tem descanso, porque tá no churrasco também, porque eu tô sentindo uma dor aqui, que remédio que eu tomo para isso, esse arquiteto é do mesmo jeito, o que você acha de pintar essa parede, que cor eu pinto? É do mesmo jeito, medicina e arquitetura. Então, é até isso que eu queria registrar. A Lilian foi arquiteta da minha família e a irmã dela é médica da nossa família também. Então, olha, nem sabia, Lídia. muito boa profissional, muito acolhedora. Eu disse assim, Lilian, eu não gosto, né, de tomar remédio de nada. E aí eu cheguei lá na sua irmã. E aí ela disse, mas você está doente. Eu disse, mas não tem nada assim natural que eu possa fazer. Não, ela disse, não, você vai tomar, mas você toma 5 dias, só 5, são 10, você toma 5. Tome 5, se der certo já não precisa mais. Lídia é bem maleável mesmo, Lidiane, É doutora Lidiane. Doutora Lidiane, ela é ótima. Então, gente, eu queria, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu coloquei um linkzinho aí que a gente tem, que é um PDF de um guia de RRT. Só que assim, ele tá válido até sexta, né? Muita coisa aí ainda vale, mas essas adequações da 184 não constam nele ainda. Mas o geralzão, né, é interessante, é um PDFzinho com várias orientações, é um folder que a gente tem, inclusive, ele impresso lá no CAL, mas que eu mandei aí para vocês. Aí tem os printzinhos da tela, como entra, como não entra, tem as atividades da resolução 21, sabe? Tem um glossário no final com alguns termos técnicos, é bem interessante esse material. Bem completinho e bem didático. É bom que essa live vai ficar gravada, né? Ela faz parte de um grupo de rodadas de webinar, que a gente chama dentro do curso. É uma ação desse semestre, que é um vínculo profissional para dentro da nossa prática. Então, os alunos definiram quais eram os temas e a gente foi trazendo aqui para eles. Legal. Vão ter acesso a esses vídeos também através do YouTube do UniRN. Então, muito obrigada por você trazer todas essas inovações dentro do Conselho de Arquitetura. Né? A gente vai acompanhando você aí nos quadros da Band. Também. Toda terça-feira, às 13h40, estou lá na Band falando de arquitetura e decoração. Perfeito. Muito obrigada, viu? E todo dia estou lá no CAL, de segunda a sexta, das 8 às 14. E à tarde no escritório. Todas essas dúvidas, quando eu me informei, foi você que me ajudou imensamente, porque a primeira... Estamos sempre à disposição lá. Os estudantes recém-formados. É sempre um desafio. Pois foi um prazer, Camila, obrigado pelo espaço, né? É sempre muito bom estar aqui junto de vocês, né, colegas docentes, e também dessa galerinha nova, que já vai estar lá batendo na porta do CAL, mas, assim, o CAL está aberto a vocês também, estudantes, principalmente vocês aí que estão se formando, se tiverem dúvidas mais práticas, dúvida de registro, dúvida de atuação, né? As dúvidas que vocês tiverem, a gente está aberto lá já, mas a gente está trabalhando com teleatendimento também, então, muita coisa, na verdade, o CAL, ele foi criado para ser trabalhado, ser utilizado o teleatendimento, né? Mais do que o atendimento presencial.
Então, esse passo a passo de como entrar no sistema, de como se registrar, isso aí a gente já tem os manuaizinhos que a gente manda para vocês, faz interativamente, então é bem fácil. Estamos lá à disposição, quiser conversar, marcar a hora, ou então entrar em contato por telefone. Sigam também o Instagram do CAL, que lá tem sempre, está super atualizado o Instagram e o site, né? Então, a gente atualiza diariamente a nossa assessoria de comunicação, e aí vocês vão ficando por dentro dessas novidades, né, da 184 e das novas resoluções que sempre estão sendo lançadas praticamente que mensalmente aí. Obrigada a você, Camila, e a você, Giovanni. É um prazer estar por aqui e encontrar vocês de novo. Muito bom, muito elucidativo, muita informação. Queria agradecer a participação de todos mais uma vez. Lembrando que se alguma pergunta não for respondida, a gente vai responder, está pendente, a gente precisa encerrar nosso webinar, nossa gravação. E na próxima semana a gente vai ter uma palestra sobre cálculo de honorários através de hora técnica. Tá, obrigado. Em seguida, na outra semana, teremos uma palestra sobre contratos e vamos seguir com nossos planejamentos, já pensando em outras palestras, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos, pessoal. Tá bom. Obrigado também. Tchau, tchau. Para vocês, boa noite. Lilian, antes de você sair, deixa eu dar aqui uma perguntadinha. Que um aluno mandou aqui uma pergunta no final. Na verdade, ele mandou logo no início. Eu fiz uma parte da pergunta e não complementei a pergunta dele. Ele gostaria de saber o que é que envolve essa questão da anuidade do conselho. Por exemplo, por que a gente paga anuidade e onde é investido esse recurso? Porque ele não entende o que justifica o valor anual, né, de pagamento do credenciamento do arquiteto. Na verdade, a anuidade, tanto a taxa da anuidade como a taxa do RRT, essa pergunta poderia ter vindo para o RRT, né? Por que a gente tem que pagar RRT, né? Muitos perguntam também. Tanto a anuidade como o RRT, quanto qualquer taxa do CAL, ela já está prevista em lei. Então, não é algo assim que vem, inclusive, de uma resolução que pode ser modificada, né, facilmente. Na lei, quando vocês derem uma lida, já está lá prevista a taxa inicial, né, de quando foi instituído o conselho, e mais, né, como ela vai sendo reajustada anualmente. Então, já é uma previsão da lei, por isso que ela acontece, né, tem que acontecer, não tem como não ser cobrado, né? Todos os outros conselhos também pagam, né? São pagos as anuidades. E onde é investido esse valor, né? O CAL, né? Para que todos saibam, a gente recebe auditoria do TCU anualmente. Então, anualmente, né? Vem um auditor para dentro do conselho. Todos os conselhos UFs, ele passa aqui uns 15 dias, trancado lá na sala de reunião, vendo todos os papéis. Às vezes, para quem é do CAL, para quem já teve lá no CAL, assim, como conselheiro, ou até mais próximo em eventos, né, sabe o quanto é complicado para a gente, às vezes, mandar fazer essa canetinha aqui. Porque até o café que a gente oferece para vocês lá, a gente tem que fazer tomada de preço. Então, assim, todo o dinheiro que entra, ele destinado, né, para determinadas pastas, digamos assim. Então, a maior parte, né, do dinheiro do CAL, eu não sei bem a percentual, porque não é muito do meu setor, do setor financeiro, mas, assim, a fiscalização é que toma conta da maior parte. Digamos que 60% do dinheiro do conselho vai para investimento em fiscalização, que é exatamente para poder dar retorno à sociedade da ação do conselho, que a ação primordial do conselho é fiscalizar, né? Dar um retorno à sociedade por uma arquitetura de qualidade. Então, esse dinheiro, a maior parte dele vai para fiscalização, outra parte vai para folha de pessoal, outra parte vai para pagamento de infraestrutura, como, por exemplo, a caneta e o café que eu falei, né? E, fora isso, se você quiser também saber numericamente quanto é isso, a gente tem o nosso portal da transparência, lá no nosso site, que tem lá elencado todos os reaisinhos que são gastos. Então, todo o dinheiro que entra, né, ele é destinado por percentuais para uso. Esses percentuais são definidos pelo CAL-BR, então, todos os CAUs
Se um CAU usa 60% para fiscalização, todos os outros CAUs do Brasil também usam. Mesmo aquele CAU mais rico, por exemplo, como o CAU São Paulo, que recebe, vocês nem têm ideia, imagina de quanto eles recebem, né, em dinheiro, porque tem toda a quantidade de RRT e de anuidades são pagas. Mas, fora isso, existe, por exemplo, também foi instituído 2% do valor que a gente paga em anuidades e RRTs anualmente, eles são direcionados para a arquitetura social através do ATIS, que é um edital que a gente lança anualmente, inclusive pode ser contemplado por qualquer arquiteto, né, que esteja apto, que tenha interesse. A gente tem um trabalho sendo desenvolvido agora pelo colega Chico Júnior, inclusive, na comunidade lá dos Garis, e aí esse dinheiro que eu e você pagamos, né, vai em benefício também do social. É uma forma indireta de nós também estarmos ajudando. Então, todos os CAUs, né, foi instituído isso há uns 4 anos, se eu não me engano. O primeiro evento, inclusive, até Giovanni participou, foi uma capacitação, né? E aí, de lá para cá, a gente está abrindo outros editais, tem um novo para sair agora, né? Para beneficiar. O primeiro foi capacitação, mas os demais estão sendo para benefício, né, das comunidades carentes também. É também uma forma de onde é utilizado esse dinheiro. Certo? Respondeu? Acho que sim. Agora, falei. Acho que nenhuma dúvida em aberto, e essa dúvida foi muito esclarecedora também. É interessante, para saber realmente o que se usa o dinheiro, né? Mas, assim, eu digo a vocês, quem está lá dentro, mas às vezes os conselheiros chegam cheios de ideias. Não, vamos fazer caderninho para distribuir, vamos fazer evento, vamos fazer panfletagem. Infelizmente, não pode. Existe um planejamento anual. Até dezembro, a gente faz o planejamento do que vai gastar no ano que vem. Então, se tem uma ideia nova, a gente não pode, tem que ser planejado, tudo é planejado com antecedência, e no meio de 3 em 3 meses o orçamento é reposto, é aprovado em plenária. Então, é assim, a parte financeira, então, é uma responsabilidade muito grande, porque, queira ou não, é o dinheiro, dinheiro dos profissionais, né? Mas tudo isso é auditado, e está lá no portal da transparência para todo mundo ver. Certo? Perfeito. Muito obrigada, Lilian, por todas as dúvidas e por toda a disponibilidade. Tá bom, agradeço. Boa noite a todos. A gente se encontra por aí em outros eventos, em outros momentos. Boa noite e até mais ver, como se diz. Tchau, tchau. Consegue desligar a gravação?